Olá, muito bem-vindos. Eu sou Vitória Machado e eu queria falar sobre um assunto que está bastante na minha cabeça ultimamente, que é a busca, né, do conhecimento, da espiritualidade, do autoconhecimento e a realidade, que é uma coisa bem diferente de tudo aquilo que a gente lê, que a gente às vezes se isola no nosso mundinho, assim, principalmente pessoas que ou trabalham em casa, que interagem só com os grupos que querem, que têm interesse de interagir, que não convivem muito com a sociedade, com as pessoas assim que têm opiniões das mais variadas, sabe? E o primeiro item assim que eu pensei foi a sede do conhecimento. Quando a gente começa a pesquisar, a estudar, a ir atrás, é muito legal e enche a gente de energia para ir buscar mais e mais. E a gente acaba indo fundo, e pelo menos comigo foi assim, sabe? Não sei com vocês. Mas a gente acaba indo e buscando, e a gente acaba cada vez mais querendo adquirir o conhecimento, mas daí a gente se depara com coisas que talvez a gente não sinta que é legal para nós, e tudo bem, vai ser legal para outra pessoa. Mas é importante o questionar, questionar se aquilo é para ti, se aquilo não é para ti. Mas o ponto que eu mais queria falar assim é acordar para a realidade, sabe? A gente, que nem aqui no canal, eu trago canalizações, eu trago mensagens e claro, eu também questiono tudo isso que eu trago. Eu não trago como sendo uma verdade absoluta, entende? Eu trago justamente para. Muitas mensagens são para te empoderar do teu poder pessoal, para te acordar e ver que tu é uma parte de Deus, tu tá aqui para trazer luz, tu tá aqui para ser um trabalhador da luz na Terra, independente da crença que tu seja, sabe? Essas são coisas fundamentais de se extrair dessas mensagens, e não estou dizendo que tudo que eu trago aqui é uma verdade absoluta, mas que se tiver um parágrafo, um trecho, que aquilo fez bem para ti, que aquilo era uma coisa que tu precisava ouvir, que te fez refletir, maravilhoso. É isso que eu estou buscando aqui, sabe? Aí o segundo aspecto que a gente pode trazer, a gente não, né? Eu que estou trazendo. Mas o segundo aspecto que eu queria trazer é o saindo de fora dos estudos, assim, saindo de fora da espiritualidade, como é na vida real. A gente vê que é muito diferente. A gente pensa, meu Deus, como é que eu vou conseguir lidar com essa diversidade? Porque é difícil hoje em dia, mesmo com pessoas espiritualistas, que estão buscando autoconhecimento, é difícil, porque às vezes a pessoa ela estuda e acha que só ela tem a verdade, ou só aquilo que ela acredita é o caminho certo, sendo que para cada um tem seu caminho e é o certo para ti, tudo bem, entende? Mas quando tu vai debater com alguém, discutir com alguém, discutir no sentido de às vezes as opiniões divergem, e acaba tendo um debate, né? É muito difícil. Eu já passei por isso, até recentemente, de divergir de opiniões. E eu falar assim, eu entendo a tua opinião, só queria dizer que a minha é essa. E que tá tudo bem, cada um tem seu ponto de vista de tal aspecto. Mas é difícil, porque às vezes as pessoas elas não te escutam, ou por serem mais velhas que tu, elas acham que elas são as detentoras da razão. E, gente, não vale a pena perder tempo com isso, sabe? Mas de pensar assim de tudo que tu aprendeu, de tudo que tu vem estudando, o que que tu pode fazer para mudar? Eu pensei muito nisso, sabe? Depois que essa situação aconteceu, eu fiquei pensando assim, nossa, fazia tempo que eu não tinha debatido assim com alguém e divergido as opiniões, sabe? E eu fiquei pensando, nossa, como eu mudei. Tipo, essa busca, o autoconhecimento, assim, não foi forçado, sabe? Porque muitas vezes que nem a gente vai praticar mantras ou eu sou alguma coisa pra gente interiorizar aquela mensagem. E daí, no caso, tá sendo forçado, digamos assim, pra gente mudar essas crenças que já estão dentro da gente. Mas ali naquele momento eu percebi
que já tá ficando intrínseco dentro de mim, que já tá fazendo parte de mim essa mudança de comportamento. Porque antigamente, se as pessoas elas divergiam da minha opinião, ou se eu sabia que eu tinha meu ponto de vista e elas falavam que não, que eu estava errada, nossa, eu começava a chorar, e mesmo sabendo que talvez eu até tivesse razão ou não, eu me abalava muito, sabe? E eu vi que como me trouxe a maturidade, assim, de eu conseguir falar, mesmo a pessoa não querendo me ouvir, eu consegui, sabe, entender tudo bem. É um nível de consciência que essa pessoa tá. E tá tudo certo, mesmo ela também buscando a espiritualidade, ela não conseguia ouvir, ela não conseguia entender que a outra pessoa tá na verdade dela, que é diferente da tua. Eu consegui ver o quão bem eu consegui lidar com aquela situação, sabe? E é essa conexão que eu queria trazer aqui, da busca do autoconhecimento, da sabedoria, da espiritualidade, da caridade, o quanto ela se liga com a realidade, sabe? Porque se tu vai buscando coisas que fazem sentido pra ti, tudo que tu for estudar, tudo que tu for ler, tudo que tu for atrás do conhecimento, tu tem que questionar, sabe? Isso faz sentido pra mim? Isso é uma coisa razoável? Ou isso é, nossa, uma coisa muito louca que talvez faça sentido, mas não pra mim agora? E não aceitar tudo como uma verdade absoluta que tal pessoa disse tá certo, ou meu Deus, como aquela pessoa pode estar errada se ela é tão, digamos, esqueci a palavra, mas tem o respeito da sociedade, digamos assim. Me fugiu a palavra. Mas enfim, mesmo que seja a pessoa mais respeitada socialmente, tu tem que questionar o que ela tá falando, tu tem que ter tua opinião própria, tu tem que sentir se aquilo faz sentido pra ti ou não tá fazendo, que talvez um dia possa fazer sentido, mas agora não. E quando tu vai buscando essas coisas que a tua intuição vai dizendo, intuição e não ego, porque às vezes tem muitas pessoas que falam só de nossa, o quanto tu é maravilhoso, o quanto tu é isso, tu é aquilo, mas isso é o de menos, entendeu? O tu aceitar o Deus dentro de ti, e eu tô aqui para ser um trabalhador da luz, eu tô aqui para mudar a realidade que eu tô vivendo, e a realidade não é só eu, a realidade é aqui a minha casa, é com quem eu vivo, é ao redor, é a comunidade, é o que eu posso fazer para ser útil, entende? Porque também não adianta assim, digamos, tu é uma pessoa espiritualista, tu busca o autoconhecimento, tu tem tuas práticas espirituais, mas daí tu é dono de uma empresa pequena, vamos supor assim, fazer esse exemplo. Tu é dono de uma empresa, tu tem 5 funcionários. Tu paga o mínimo para os teus funcionários. Independente se tem aquele que se esforça mais, se tem aquele que vende mais, no caso, tu quer, assim, gastar o mínimo com eles. Isso é fraterno, sabe? Isso é valorizar o outro. Se tu tem condições de contratar essas pessoas, tu quer que elas vão motivadas pelo mínimo que tu tá dando para elas, porque é uma troca, né? E a valorização financeira não difere da caridade, da fraternidade. Tu tá valorizando a pessoa, tu tá enxergando o esforço dela. Assim como muito se vê profissões desvalorizadas, babás, por exemplo, das pessoas que têm dinheiro, mas que querem pagar o mínimo para aquela pessoa, para aquela pessoa fazer o que tu não quer fazer. Para aquela pessoa cuidar do teu filho, tu quer dar o mínimo para ela, sabe? Isso para mim não é nada fraterno, assim, tu ter condições de fazer melhor pelo outro, que tu tá ajudando o outro. Tu acha que se a pessoa tá ali numa situação de babá, numa situação de faxineira, numa situação de jardineiro, digamos esses trabalhos que são menos valorizados e que trabalhos cansativos que exigem da pessoa, poxa, são os mais desvalorizados. Isso não é nada fraterno, sabe?
Se tu tem condições de dar melhor, ou se não assim, se não tá bom pra ti, então eu vou atrás de outra pessoa que faça o mais por menos. Ah, isso é coisa de alguém que tá evoluindo, sabe? Se tu não tem condições, beleza, mas daí tu vai fazer tu mesmo. Mas aí tu querer explorar os outros, entende? Isso pra mim é uma coisa que veio muito na minha cabeça ultimamente. E que são essas pequenas coisas que fazem a diferença e que une o teu estudo, o teu autoconhecimento, a espiritualidade com a realidade. Porque tu não precisa, assim, criar uma ONG, um negócio imenso, sabe? Mas o que tu pode fazer pelas pessoas, pela sociedade, com quem tá ao teu redor, para ajudar? Então era isso que eu queria conversar, ter um bate-papo, um desabafo até, mas que é muito fundamental assim a gente fazer a ligação do conhecimento e a ligação da realidade e fazer do mundo um lugar melhor, sabe? É coisas que tá ao teu alcance, não ficar se sabotando também do, eu quero ajudar, eu quero fazer, quero acontecer, mas só vou fazer quando eu tiver isso, isso e aquilo, e fica criando 1001 obstáculos, sabe? O que tu pode fazer hoje? O que tu pode fazer para quem tá ao teu redor? Isso aí ajuda muito, porque tu tá ajudando uma sociedade. A gente já diz, né? Uma sociedade é um que depende do outro, que tu vai no mercadinho do outro, que daí alguém precisa do teu serviço, e é um ciclo, é uma troca entre as pessoas numa sociedade que a gente vive. Então, espero que tenha sido uma boa reflexão, um bom papo, e um beijo para todo mundo.